Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mista. A aula de hoje é sobre resolução de problemas envolvendo o MDC. Mas antes, eu sugiro que você assista aqui no nosso canal a uma videoaula sobre divisores e MDC, para compreender melhor as soluções dos problemas. Vamos para a nossa aula de hoje então? Depois da vinheta. Então vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: um feirante deseja distribuir 576 goiabas, 432 laranjas e 504 maçãs entre várias famílias de um bairro carente. A exigência do feirante é que a distribuição seja feita de modo que cada família receba o mesmo e o menor número possível de frutas de uma mesma espécie. A quantidade total de frutas recebida por cada família representa um número. Letra A divisível por 9, letra B múltiplo de 7, letra C múltiplo de 12 ou letra D entre 40 e 50. Para que se tenha o menor número possível de frutas distribuídas da mesma espécie, é necessário que se tenha um maior número de famílias atendidas. E isso vai ser a característica do MDC. E será o MDC entre 576, 432 e 504. Então, para calcularmos o MDC entre esses três números, iremos utilizar aqui o algoritmo de Euclides, ou o jogo da velha, ou ainda conhecido como divisões sucessivas. Então, iremos aqui utilizar os dois maiores números, para começar, 576 e 504. 576 dividido por 504 dá 1 e o resto é 72. Como não deu uma divisão exata, vamos continuar dividindo. Agora, 504 por 72 dá 7 e o resto é 0. Ou seja, 72 é o MDC entre 576 e 504. Agora, vamos calcular o MDC entre 432, que foi o número que sobrou, com 72. Dividindo, dá 6. E o resto é 0. Como a divisão é exata, então 72 é o MDC entre esses três números, ou seja, 72 famílias foram beneficiadas. Mas agora precisamos calcular a quantidade total de frutas recebida por cada família. Como ele não pede a quantidade por espécie, então nós podemos calcular o total de frutas somando 576 mais 432 mais 504, que dá um total de 1.512 frutas. Agora, vamos dividir esse resultado por 72, que é igual a 21. Portanto, cada família recebeu 21 frutas, e esse número é um múltiplo de 7. Logo, a alternativa correta é a letra B. Questão 2. Considere dois rolos de barbante, um com 96 metros e outro com 150 metros de comprimento. Pretende-se cortar todo o barbante dos dois rolos em pedaços de mesmo comprimento. O menor número de pedaços que poderá ser obtido é letra A, 38, B, 41, C, 43, D, 52 ou letra E, 55. Para termos o menor número de pedaços, é necessário que se tenha o maior comprimento possível desses barbantes e que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Sendo assim, o maior tamanho corresponde ao máximo divisor comum. Logo, o MDC entre 96
e 150. Então, vamos calcular o MDC entre esses dois valores. 150 dividido por 96 dá 1 e o resto é 54. Como a divisão não é exata, vamos prosseguir na divisão. 96 dividido por 54 dá 1 e o resto é 42. Não é uma divisão exata ainda. Então, vamos continuar com a divisão. 54 dividido por 42 dá 1 e o resto é 12. A divisão não é exata. Prosseguindo na divisão, 42 dividido por 12 dá 3 e o resto é 6. Continuando, temos 12 dividido por 6 dá 2 e o resto é 0. Logo, o MDC entre 96 e 150 é 6. Para calcularmos o total de pedaços agora, vamos dividir esses comprimentos dos barbantes por 6. Para isso, iremos calcular o total desses comprimentos. 150 metros do segundo barbante com 96 metros do primeiro barbante é igual a 246 metros. Agora, vamos dividir 246 por 6, que é igual a 1. Logo, a nossa alternativa correta é a letra B. Questão 3. Uma grande empresa contratou recentemente 36 empregados para a área de manutenção predial e 54 para a área de manutenção de veículos. Esses empregados serão alojados em salas, cada sala com o mesmo número de pessoas, todos da mesma área, de modo a se utilizar a menor quantidade de salas possível. Nessas condições, o número de salas necessárias para alojar todos eles será igual a letra A, 5, B, 12, letra C, 14, letra D, 15 ou letra E, 17. Temos que observar aqui características dos problemas de MDC. Aqui, nós temos que os empregados serão alojados na mesma quantidade de pessoas por área, de modo a utilizar a menor quantidade possível de salas. Mas, para isso, os grupos de pessoas deverão ter a maior quantidade possível, ou seja, isso representa o MDC entre eles, entre os 36 empregados da área de manutenção predial e os 50 da área de manutenção de veículo. Sendo assim, vamos calcular o MDC entre 54 e 36. 54 dividido por 36 dá 1 e o resto é 18. Como não deu uma divisão exata, vamos continuar dividindo. 36 dividido por 18 dá 2 e o resto é 0. Como a divisão foi exata, significa dizer que 18 é o MDC. Mas para calcularmos a quantidade de salas necessárias, precisamos dividir a quantidade de funcionários por 18. A quantidade de funcionários será 54 mais 36 é igual a 90. Agora, 90 dividido por 18 é igual a 5. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Questão 4. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingresso para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos.
Terceiro, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é letra A, 2, B, 4, C, 9, letra D, 40 ou letra E, 80. Neste problema, iremos observar os elementos que caracterizam MDC. Todas as escolas receberão o mesmo número de ingressos. E, para se ter um número mínimo de escolas atendidas, é necessário ter o maior número possível de ingressos por escolas. Sendo assim, temos que calcular o MDC entre 400 e 320. Então, 400 dividido por 320 dá 1 e o resto é 80. Como a divisão não é exata, então vamos continuar. 320 dividido por 80 dá 4 e o resto é 0. Então, o MDC entre 400 e 320 é 80. Isso quer dizer que cada escola receberá no máximo 80 ingressos. E para calcularmos o número de escolas que serão escolhidas, vamos somar a quantidade de ingressos e dividir por 80. Ou seja, 400 mais 320 dá 720. 720 dividido por 80 dá 9, ou seja, 9 escolas. Então, nossa alternativa correta é a letra C. Questão 5. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. 1, composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em letra A, 8 grupos de 81 abelhas, letra B, 9 grupos de 72 abelhas, letra C, 24 grupos de 27 abelhas, ou letra D, 2 grupos de 324 abelhas. Então, observando aqui neste problema, temos a característica dos problemas de MDC, onde diz constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível. Ou seja, o MDC entre o número de abelhas batedoras e o número de abelhas engenheiras. Então, temos que calcular o MDC entre 360 e 288. 360 dividido por 288 dá 1 e o resto é 72. Como a divisão não foi exata, vamos continuar dividindo. 288 dividido por 72 dá 4 e o resto é 0. Então, o MDC entre esses números é igual a 72, onde 72 representa o número máximo de abelhas por grupos. Para sabermos o total de grupos que será formado, temos que somar o total de abelhas, 360 mais 288, é igual a 648. E em seguida, dividir por 72. E isto será igual a 9. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra B. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. Nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.